É isso, gente. Se eu não tivesse um pai, se meu pai, por exemplo, não assumisse a minha mãe, né? Porque os dois não tinham se casado ainda, os dois só namoravam, acabou acontecendo e minha mãe era muito novinha, novinha mesmo, aquelas meninas bem ingênua, entendeu? Mais um pouco sapequinha, porque ela tinha coragem e provavelmente ela viu no meu pai uma oportunidade de ajudar, cuidar de um homem, né? Amar esse homem, proteger esse homem, servir esse homem, entendeu? Que minha mãe era esse tipo de pessoa, entendeu? De querer cuidar, de querer, sabe? De querer proteger, entendeu? Acho que isso aí não diminui a mulher, não faz com que o homem perca o interesse nela, não, entendeu? O que muitas vezes, acho que nem meu pai nunca perdeu o interesse na minha mãe, não. Entendeu? É que minha mãe adoeceu mesmo, de fato, né? Essa aqui é a verdade. Então, é isso, gente. Nós somos pele e osso, né? Se eu não tivesse pai ou mãe, eu imaginaria um meu, mentalmente. Entendeu? Eu pensaria que eles eram boas pessoas e que alguém tentou fazer muito mal pra eles. Por isso que eles tiveram que se separar ou, sei lá, cada um seguiu o seu caminho pra se proteger. Eu pensaria isso. Entendeu? Então, sempre dentro de mim eu criava uma solução. E eu acho que os contos da Disney sempre me ajudou. As histórias, então eu criava história, tipo assim, ai, eu acho que a mãe da Branca de Neve fugiu, sabe? Eu acho que a mãe da Cinderela fugiu, sabe? Fugiu pra se esconder, pra se proteger, pra ir pra uma casa bem longe, entendeu? Sabe? Porque ela sabia que um dia ia morrer e a filha dela ia ter que aprender a se proteger sozinha. Ou então ela queria saber quem eram as pessoas ruins, entendeu? Então na minha cabeça era isso, minha mãe ou meu pai, eles ficavam longe e porque eles queriam descobrir quem eram as pessoas ruins, que eles iam fazer leis pra me proteger, entendeu? E que eles iam criar câmeras pra provar a verdade e pronto, eu pensei isso quando eu era criança, então na minha cabeça sempre teve essa imaginação, entendeu? De tá, minha mãe é uma pessoa incrível, minha mãe é uma princesa, entendeu? Meu pai é um príncipe, um rei, e tem um monte de mulher má querendo se aproveitar dele. Gente, vou fazer o quê? Porque pra ser boa tem que cuidar dos filhos dele, amar ele, não pensar, vou esperar ele morrer pra me ficar com a herança dele. Entendeu? E de alguma forma afetar ali as outras situações que estão instáveis, sabe? Entendeu? Então, assim, é penoso. É penoso. Eu escolhi me cuidar, eu escolhi acreditar em Deus, acreditar e ter fé. Ter fé que eu vou chegar. Vou chegar longe, vou superar aquilo que minha mãe, né, de alguma forma, né, eu vi o corpo da minha mãe realmente morreu, mas se ela tivesse se escondido, seria muito bizarro, que é uma coisa que ela sempre falou que ia fazer. Mas aí ela ia realmente conseguir provar muita coisa, entendeu? Muita coisa, isso é muito bom. Mas é isso, gente. Quem deu a vida foi Deus. E é isso, que Deus nos proteja do laço do passarinheiro, do inimigo que tá se aproveitando de uma quedinha nossa para querer destruir nossa vida e chamar isso de felicidade. Pegar o que é nosso e chamar isso de felicidade. Mas eu sei, gente, tem gente muito boa por aí, muito boa, que consegue alinhar os planos, que consegue um cuidar do outro, mas eu percebo que é também uma guerra espiritual e é questão de fé. E também quem determina tudo é Deus. Entendeu? Ele que determina o começo, meio e fim. O importante é a gente ter a nossa fé alinhada em Deus. Então é isso, não desista de acreditar nos seus pais. Entendeu? E de amar eles, sabe? Porque quando a gente acaba deixando de amar nossos pais, não sei, acho que algumas coisas ruins atraem pra gente, né? É isso.
Tem gente, ai, não vai me ligar, não quer mais me ouvir. É mentira, gente, é mentira. É mentira. É que a gente que é filho, às vezes, tá tentando sobreviver mesmo. Entendeu? Quando você faz um papel bem feito, você vai ter um relacionamento pra sempre. Entendeu? Então, meu pai e minha mãe são, acima de tudo, os meus melhores amigos. Então, por que eu não ia atender a ligação do meu pai? Entendeu? Por que eu ia me isolar do mundo e não querer falar com meu pai e com a minha mãe? Entendeu? As dores dele são as minhas, o desprezo que ele recebeu, a dor que ele recebeu, são as minhas, independente de tudo, sendo certo ou não, mas tudo prova que eles sempre estiveram certo. Pronto, acabou. Foi inveja e pronto, acabou. E é isso, né, gente? Uma família alinhada em Deus, Deus também permite acontecer coisas ruins. Mas seja forte, corajoso. Não desista de ter a sua vida alinhada aos planos de Deus. Tá? E tenha sempre fé em Deus. Porque realmente isso traz confusão, traz discórdia, traz medo, traz insegurança. Mas Jesus é a chave da vida. E eu falo isso com muitas dores, porque eu fui provada, entendeu? Ah, então você vai morrer. Então você vai ter a mesma doença que a sua mãe. Ah, então você tá agindo e se comportando que nem a minha mãe. Ué, eu tinha que me comportar como quem? Eu não sou filha da minha madrastra. Entendeu? Eu sou filha da minha mãe. Eu vou ser igual a minha mãe. Eu, honro o nome da minha mãe. Isso é honrar. É ser igual àquilo. E outra, mesmo que fulano esteja errado, minha mãe errou em algum momento da vida dela, eu assumo os erros dela e corrijo. Tá? Importante de uma coisa, que os dois se amaram. E é isso. Meu pai protegeu minha família, que nenhum homem trabalha por uma mulher, que nenhum condenado trabalha pela família dele, se ele não amar. Ah, ele era provedor, sua mãe não podia trabalhar, né? Então as pessoas, às vezes, elas já vêm com provas, sendo que nem é bem assim. Nem é bem assim. É que o lar da gente, ele acaba sendo sufocante. Entendeu? Mas é isso, gente. A vida eterna compensa mais às vezes do que ficar nessa discordância aqui de gente invejosa querendo se intrometer dentro da sua casa, dentro da sua família. Tá? Por que você se intrometeram no meio da minha família? Vai cuidar da sua. Vai cuidar da sua. Foi isso também, né, gente? Muita intromissão alheia. Ah, mas é isso. Aguenta coração. Aguenta coração. Tá? O importante é que a honra e o nome de Deus está sendo exaltado nos céus e na terra.